Olá, irmãos e irmãs, estamos começando o nosso culto neste domingo, exclusivamente online. Sejam todos bem-vindos pelo Facebook, sejam bem-vindos pelo YouTube, você que está conosco online, ao vivo, e também você que depois estará acompanhando por replay. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome de Jesus. É sempre uma alegria estarmos juntos para compartilhar com você a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus, Senhor na terra, Deus nos céus, Deus na terra, aquele que reina nas regiões celestiais, aquele que reina em todo o universo. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Glória, 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 toda glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na terra como nos céus. Nós proclamamos terra e céus reconciliados pela obra de Jesus Cristo. Nós proclamamos céus abertos em nome do Senhor Jesus. Erga as tuas mãos e proclame céus abertos, céus abertos, céus abertos, tanto aqui no nosso centro apostólico, no ramo estendido, tanto quanto em todos os lugares, onde estiver alguém participando conosco, ao vivo ou por replay, nós proclamamos céus abertos. Céus abertos. Que haja, Senhor, o mover da tua presença, da tua glória, da tua bondade, da tua unção, em nome de Jesus, a fim de que a tua palavra seja estabelecida, a fim de que haja expansão do teu reino dos céus na terra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 45. Salmo de número 45, dos filhos de Corá. Olha o que está escrito: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Aleluia. Nós estamos neste mês de Shevat e desde o final do ano de 2020, nós temos liberado uma palavra profética da parte do Senhor, neste tempo de guerra intensa e violenta, a importância da alegria, a alegria como arma de triunfo. A alegria do Senhor é a nossa força. E isso se intensifica neste mês de Shevat, porque este mês nós precisamos lidar adequadamente com as nossas emoções, para que nós não sejamos regidos pelas nossas emoções, mas pela alegria que vem do trono de Deus. Este é um tempo para que nós estejamos buscando ao Senhor, para que o Espírito de Deus nos ajude a nos mover, não segundo os nossos sentimentos, mas segundo a alegria que vem
do trono de Deus, segundo a unção de alegria que flui do trono de Deus. Então nós vamos orar agora, vamos colocar diante do Senhor nossas emoções, para que Jezabel não triunfe sobre as nossas emoções, sobretudo naquelas áreas de fragilidade, de fraqueza, amém? Como aconteceu com Elias. Jezabel atacou Elias nas suas emoções, nos seus sentimentos, e Elias foi parar na caverna, desejando a morte. Este é um tempo que nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, para que Jezabel não triunfe, em nome de Jesus. Mas, pelo contrário, nós sejamos revigorados e fortalecidos, inclusive nas nossas emoções, pelo mover da unção de alegria que flui do trono de Deus, esta alegria que é a nossa força. Pai, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nós colocamos diante de Ti nossa casa, nossa família, nós colocamos diante de Ti o nosso campo, e nós oramos para que a unção do Espírito de Deus, a unção de alegria esteja guardando as nossas emoções de uma nova forma. A Tua palavra diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos para que o Senhor, pela Tua graça e pelo mover da unção de alegria, esteja não só guardando as nossas emoções, mas o Teu Espírito esteja nos liderando, inclusive nas nossas emoções, guardando as áreas de fraqueza, as áreas de fragilidade emocional, sentimental, em nome do Senhor Jesus. E através da Tua unção, ao invés de irmos para as cavernas, para o estresse, para o desgaste emocional, para a confusão e conflitos emocionais, nós sejamos fortalecidos, revigorados pelo mover do Teu Espírito, na unção de alegria, óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria, ao invés de abatimento, ao invés de aflição, ao invés de tristeza, ao invés de desânimo, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém? Você pode profetizar a alegria do Senhor, a unção de alegria sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, sobre os seus liderados, sobre os seus líderes, sobre os seus amigos, em nome de Jesus. Nós decretamos triunfo sobre toda a opressão de Jezabel, sobretudo nas áreas emocionais, sentimentais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por todos aqueles e aquelas que estão intercedendo por nós, pelo campo do ramo estendido, que o Senhor esteja recompensando. Nós somos gratos ao Senhor por aqueles que cooperam conosco, trabalham conosco direto ou indiretamente, exercitando os seus dons espirituais. Glória a Deus pelos dons espirituais e por aqueles que servem o povo de Deus através dos seus dons espirituais. Aleluia! E nós somos gratos a Deus por todos aqueles que têm contribuído financeiramente no campo do ramo estendido. Este mês de Shevat foi exatamente quando o servo de Abraão, ele se aquieta e ele começa a observar quem saciaria a sua sede e a sede dos seus animais. Ele estava ali observando quem supriria a principal necessidade numa realidade de deserto, para ver a bondade do Senhor. Nós cremos, nós do ramo estendido cremos,
que a bondade do Senhor se manifesta através de supridores. A bondade de Deus se manifesta através de supridores. Por isso nós louvamos a Deus por todos aqueles que têm sido instrumentos do Senhor para suprir financeiramente as necessidades no campo do ramo estendido. Porque nós temos clareza que ninguém faz nada sozinho. No reino de Deus, Deus utiliza dons, pessoas que se movem com os seus dons como bons dispenseiros da graça de Deus. E nós somos gratos por todos que têm contribuído financeiramente no campo do ramo estendido. Eu sempre gosto de repetir, de relembrar, de proclamar um texto da palavra de Deus que está no livro de 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão quem tem estado intercedendo por nós. Não é um trabalho em vão. Não é um trabalho em vão você que tem servido através dos seus dons. Não é um trabalho em vão. Você que tem contribuído financeiramente com o campo do ramo estendido, o seu trabalho no Senhor não é em vão. E a palavra é esta: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai, nós te damos graças, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor mesmo, o Senhor da obra, o Senhor da seara, é aquele que envia trabalhadores. É o Senhor que envia, é o Senhor que chama, capacita e envia os trabalhadores. E neste momento nós somos gratos a Ti pelos trabalhadores que o Senhor tem enviado. Aqueles que intercedem por nós, aqueles que exercitam os seus dons no nosso campo, aqueles que têm contribuído financeiramente. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertencem a Ti. Nós proclamamos que todos estes, todas estas, todos os trabalhadores que o Senhor tem enviado na seara do campo do ramo estendido, nós proclamamos que são firmes, são inabaláveis e são sempre abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor é quem recompensa, e o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Aleluia, glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra que vamos ministrar, nós estamos encorajados, entusiasmados com o treinamento que nós teremos exclusivamente online, um treinamento poderoso e transformador. A palavra que nós temos ouvido do Espírito Santo é transformação. E esta transformação, ela é interior, ela é pessoal, mas também é uma transformação que ocorrerá a partir de cada um de nós, como agentes de transformação. Não só seremos transformados, como nos tornaremos em agentes mais eficazes, eficientes de transformação na terra, em nome do Senhor Jesus. Treinamento que ocorrerá exclusivamente online, ao vivo,
do dia 12 ao dia 16 de fevereiro, começando no dia 12 às 19h30 e vamos até o dia 16 ao meio-dia. Teremos ministrações sexta-noite, sábado à tarde, de manhã à tarde à noite, domingo de manhã à tarde à noite, segunda de manhã à tarde à noite e na terça-feira até o meio-dia. Você não pode ficar de fora. Nós não transmitiremos nem pelo Facebook, nem pelo YouTube, os canais do Ramo Estendido. Não transmitiremos por aí. Este treinamento, você fará a sua inscrição direto no EAD Estude Online e a transmissão será direto no EAD Estude Online, que é a nossa plataforma de treinamento apostólico e profético do Reino. Se você já é um aluno cadastrado no EAD, basta você entrar no EAD e adquirir a sua inscrição, Escola do Reino, a reserva triunfante em ação. Tempo para conhecer os mistérios do reino de Deus. Quando você adquire a sua inscrição, você não só tem o direito, você não só tem a possibilidade de ter a transmissão online ao vivo deste treinamento, como já está incluso o teu acesso, não é? O acesso da inscrição feita no EAD Estude Online, no que diz respeito ao conteúdo Escola do Reino, a reserva triunfante em ação, por um ano. Por um ano. Olha que tremendo. Então, não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Faça a sua inscrição. Garanta a sua inscrição, porque vai ser algo poderoso e transformador. Você que não é cadastrado no EAD, então você faz esse cadastro gratuito. O cadastro é gratuito. Então você entra no EAD e aí você adquire a inscrição da Escola do Reino, a reserva triunfante em ação. E como eu disse, você participa online, ao vivo, e posteriormente tem acesso a este conteúdo da Escola do Reino durante um ano para você rever quando precisar, quando quiser. Aleluia! No link lá da Escola do Reino, nós já temos lá, já está lá, os 20 temas das 20 aulas e também toda a programação, os horários da sexta, do sábado, do domingo, da segunda, da terça-feira, de cada aula. Então, você pode ir lá, vá lá, faça hoje mesmo a sua inscrição, compartilhe. Vamos mobilizar muitas pessoas para que este poder transformador do reino seja potencializado, ativado, manifestado com uma nova intensidade neste tempo de guerra intensa e violenta. Neste ano de autoridade apostólica, um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural. Que tremendo, que poderoso, que extraordinário. Por que você deve fazer a sua inscrição e participar ao vivo e depois ter acesso por um ano da Escola do Reino? Primeiro, porque nós estamos numa década apostólica explosiva do reino. Nós precisamos, começando este ano de uma nova forma, não só termos revelação, consciência, maturidade no movimento do reino, não só entrando no reino, como movendo-se no reino de maneira mais eficiente, mais produtiva, mais frutífera. Isso fará toda a diferença. Segundo, porque Jesus fez 3 afirmações extraordinárias. Ele foi enviado para anunciar as boas notícias do reino. Ele enfatizou que a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades sendo supridas. E a terceira afirmação:
E ele disse isso para os seus discípulos, que aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por último, nós vamos compartilhar com você algo que nós temos vivido por mais de 30 anos. Então nós vamos compartilhar com você uma experiência de vida de mais de 30 anos, buscando revelação sobre o reino, estudando sobre o reino, praticando os princípios do reino, desfrutando dos benefícios do reino. Então você não pode ficar de fora. Faça hoje mesmo a sua inscrição e mobilize tantos outros para que também possam participar dessa experiência poderosa e transformadora em nome do Senhor Jesus. Amém. Então agora nós vamos orar e nós vamos entrar na palavra de Deus neste domingo. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Toda adoração pertence a ti, em nome de Jesus. Ministra-nos, Senhor. Ministra-nos, Espírito Santo de Deus, toca-nos. Que a tua unção flua, quebrando o jugo, nos ensinando, trazendo restauração e cura. Aleluia! Ativando a nossa fé de uma nova forma, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus então, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos a esta palavra poderosa, aleluia. Hoje eu quero compartilhar com você esta palavra, a melhor maneira de atravessar o deserto. A melhor maneira de atravessar o deserto. Irmãos e irmãs, nós temos como pai da fé Abraão. Paulo enfatiza isso de uma maneira extraordinária em Romanos capítulo 4. Abraão é o nosso pai da fé. E Abraão é o hebreu, como está no livro de Gênesis. O hebreu, ou seja, aquele que atravessa. Nós estamos no ano Aleph. E a palavra Abba, inicia-se com a letra Aleph. Aleph é também uma letra que tem por significado, por essência profética, a paternidade. É como se fosse, e é, a letra de paternidade sobre as demais. Nós precisamos compreender que o nosso pai da fé, Abraão, e Abraão também começa com a letra Aleph. Ele é o hebreu, ele é aquele que atravessa. Nestes dias, neste tempo em que nós estamos vivendo, nesta situação de pandemia, e como alguns dizem, segunda onda ou repique da pandemia, nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar que nós somos dos que atravessam. Nós somos da descendência de Abraão pela fé. Nós somos daqueles que atravessam em nome do Senhor Jesus. E por que a melhor maneira de atravessar o deserto? Neste último mês, Deus falou pelo Espírito Santo comigo, dizendo claramente, contundentemente, que estes dias em que nós estamos vivendo é um tempo em que as nações estão passando pelo deserto. Quando nós olhamos para o quadro, para a realidade em que as nações estão, o Espírito Santo diz, observe, as nações
estão passando pelo deserto. Alguns dias depois que Deus falou comigo, e falou assim insistentemente, intensamente, e aquilo ficou no meu espírito, gerando no meu espírito, e eu comecei a meditar sobre o deserto em que as nações estão, conversando com o meu amigo apóstolo Aloysio de Moraes, do Rio de Janeiro, e ele diz: Adriano, o Espírito de Deus tem falado comigo sobre o deserto. E eu fiquei impactado, e eu perguntei a ele o que o Senhor está dizendo. E conforme ele foi compartilhando comigo, era algo muito semelhante ao que Deus estava falando comigo sobre o deserto. Enquanto para mim Deus estava dando uma ênfase, e eu vou compartilhar com você hoje, Deus estava dando a ele uma outra ênfase, relacionada às experiências extraordinárias do deserto. Enquanto a mim Deus estava falando sobre a melhor maneira de atravessar o deserto, para ele Deus estava falando sobre as extraordinárias experiências do deserto. Então, isto trouxe uma confirmação. E eu me alegrei tremendamente com esta questão. Irmãos e irmãs, as nações da terra estão passando pelo deserto. Agora, nós precisamos compreender que deserto. Que deserto? Porque quando nós olhamos para a experiência de Israel, Israel passa pelo deserto em duas circunstâncias. Na primeira, Deus estava trabalhando a escola da aliança, Deus estava se revelando a Israel como o Deus da aliança. Então, eles foram provados, sim, e em cada prova, Deus estava se revelando. Deus se revelou como Yahvé Rafá, como Yahvé Jiré, como Yahvé Nissi, como Yahvé Tsabaoth. Mas há uma outra experiência de deserto, que é quando Israel não entra na terra prometida, e não entra na terra da promessa, não se move de acordo com o plano de Deus, por incredulidade. E é interessante porque Deus chama esta incredulidade de rebeldia, e rebeldia sempre está conectada com revolta. E então Israel vai para o deserto, não mais o deserto da escola da aliança, mas agora o deserto da disciplina. Quando o Espírito de Deus falou comigo sobre o deserto em que as nações estão passando, não é o deserto da escola da aliança, é o deserto da disciplina. É o deserto da disciplina. E nós precisamos compreender na unção de Issacar, que nós estamos numa década, numa estação Pei Aleph. A década é a década Pei, o ano é o ano Aleph. Nós temos uma ministração no nosso EAD, Compreensão Profética, do ano 5781, que nós detalhamos toda a compreensão profética desta estação Pei Aleph. Nós temos a escola intensiva de Issacar, que traz todos os fundamentos da unção de Issacar para compreender os tempos e as estações. E o que nós percebemos é que esta estação Pei é uma estação em que o Senhor visita a terra. É uma estação de visitação do Senhor. Sabe por quê? Porque visitar ou visitação, na língua hebraica,
no Antigo Testamento, é uma palavra que começa com a letra Pei. Nós estamos numa década de visitação. Nós estamos numa década em que o Senhor visita. E nós precisamos ter clareza que, quando nós olhamos para o contexto bíblico, quando que Deus visita? Quando Ele intervém. Quando Deus visitou a terra, houve uma intervenção. E quando houve, de alguma forma, esta intervenção do Senhor, o que ocorria? Ocorria libertação. Ocorria milagres. Ocorria triunfos sobre os inimigos. Ocorria avivamento em tempos de visitação. Vou dar um exemplo. O clamor dos filhos de Israel na escravidão do Egito fez com que Deus se lembrasse da aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, e por causa do clamor e da lembrança da aliança, Ele visita o seu povo, Ele intervém na história, promovendo libertação dos filhos de Israel do Egito. E Ele faz isso com sinais e milagres. Aleluia! Aleluia! Estabelecendo triunfo sobre os inimigos. Que extraordinário! Promovendo um romper nas estruturas do Mar Vermelho, nas estruturas de Leviatã. Uau, que maravilha! Agora, nós precisamos compreender que quando Deus visita, ou quando Deus intervém, Ele também estabelece disciplina e juízo. Nos dias de Noé, o dilúvio foi uma intervenção divina com disciplina e juízo sobre toda a terra. Quando nós olhamos para a Torre de Babel, a construção de Babel, Deus visita aquela cidade, aquele povo, aquela torre, aquela situação, e Ele faz o quê? Estabelece disciplina e juízo. Quando os filhos de Israel deveriam entrar na terra da promessa, segundo o plano de aliança, e por incredulidade eles murmuram, reclamam, se tornam rebeldes e se revoltam contra Moisés e Arão, Deus intervém. Com quê? Com disciplina e juízo. E o que ocorre? Israel é levado para o deserto. Agora é importante você compreender que a palavra revolta em hebraico começa com a letra Pei. Então, visitação começa com a letra Pei. Revolta começa com a letra Pei. Deus está intervindo nas nações, colocando as nações em disciplina e juízo. Por causa do quê? Por causa da rebeldia, por causa da revolta, por causa da incredulidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A questão é que o Deus criador dos céus e da terra é um Deus redentivo. Aleluia! Ao mesmo tempo que Ele traz juízo, disciplina, Ele estabelece uma porta redentiva, não só para estabelecer o perdão, como para estabelecer o realinhamento. Aleluia! Aleluia! E eu amo o texto bíblico, como um todo, toda a Escritura. E há um trecho extraordinário de Isaías capítulo 35,
a partir do versículo 8, que diz que Deus tem uma estrada larga, uma rodovia, chamada caminho redentivo. O que é o caminho redentivo? É quando Deus estabelece uma porta de oportunidade para que pessoas, famílias, cidades, nações se arrependam e possam experimentar uma segunda oportunidade. Uau! Uau! Que extraordinário! Que extraordinário! Na parábola conhecida como parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo reivindica a sua herança e se move de maneira indisciplinada, fazendo o que queria, de maneira desordenada, foi parar onde? No chiqueiro. Mas lá, naquele lugar de disciplina, ele caiu em si. E ao cair em si, ele se arrepende. E o que ele faz? Ele entra no caminho redentivo, ele entra no caminho de volta. E quando ele volta, o Pai estabelece uma segunda oportunidade e faz isso com celebração. Aleluia! Deus está aguardando as nações. Deus está aguardando as nações. Vou repetir, Deus está aguardando as nações para o cumprimento das suas promessas. Deus está aguardando as nações, assim como Deus aguardou Israel se arrepender, Israel encontrar o caminho redentivo, para que ele pudesse cumprir as promessas. Irmãos e irmãs, Israel é sinal e símbolo para as nações desde sempre. O que Deus fez com Israel, que está registrado na Escritura, é sombra, é apontamento. Então, quando nós estamos falando que nós estamos vivendo uma estação de visitação, de intervenção, de disciplina e de juízo, ou seja, de deserto para as nações, não tem como perspectiva a condenação, mas a possibilidade redentiva das nações, aleluia, encontrarem a porta, o caminho de volta para o cumprimento das promessas que Deus tem para cada uma delas. E isto está incluído o Brasil. Deus tem uma promessa de cura das fraquezas do Brasil, como Jesus curou o enfermo no tanque de Betesda. Uma cura para destravar o movimento em direção ao destino e propósito da nação brasileira como uma nação próspera e influente no cenário internacional. Mas para isto, as nações precisam atravessar o deserto. E as nações, elas começam com pessoas, com famílias. Por isso, eu e você precisamos ter clareza qual é a melhor maneira de nós atravessarmos este tempo, esta temporada de deserto. E eu vou dizer algo aqui com temor e tremor. Muitas pessoas estão colocando expectativa na vacina, para que a situação mude. Deixa eu te dizer, a vacina é algo importante,
mas não é o que vai tirar as nações do deserto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A vacinação plena pode até ser o caminho redentivo que Deus está propondo. Pode até ser. Pode ser um instrumento desse caminho redentivo, mas deixa eu dizer em alto e bom som, se as nações não encontrarem este caminho redentivo, este caminho santo, o caminho que o Senhor tem, não vai ser vacina que vai dar jeito. Eu falo isso com temor e tremor. Eu faço parte da realidade, irmãos. Quem profetiza faz parte do que está profetizando. Então, nós precisamos saber com clareza qual é a melhor maneira de nós atravessarmos. Porque Israel, com todas as suas imperfeições, atravessou. E isso nos dá não só esperança, como fé. Aleluia! Aleluia! Israel, com todas as suas imperfeições, atravessou. E a sua história serve para nós olharmos e aprendermos com os seus erros e com os seus acertos, para que nós possamos atravessar. Então vamos ver, com a graça de Deus, nas Escrituras, alguns pontos fundamentais. Nós não vamos ver todos. Não vou esgotar aqui o assunto, obviamente, mas há alguns pontos chaves que foram fundamentais para a travessia do deserto. Primeiro, ouvir a voz de Deus no coração, no espírito. Romanos 2:29 diz que o coração é o nosso espírito. O nosso espírito, ele está conectado com o Espírito de Deus e está conectado com a nossa mente. Mas quando nós olhamos para a realidade do deserto, veja o que está no texto de Oséias, no profeta Oséias, capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Porquanto, eis que eu a atrarei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Mas que deserto é esse? É o deserto da disciplina. Se você ler o versículo anterior, o versículo 13 diz assim, castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. As nações têm se esquecido de Deus, e é por causa disso que as nações foram postas no deserto da disciplina. E o que é importante quando você está nesse castigo, nessa disciplina, nesse juízo, é você ouvir a voz de Deus no coração, porque este é o propósito. Portanto, eis que eu a trarei, a levarei para o deserto, e lhe falarei o quê? Ao coração. Veja, isso é desde o princípio, quando os filhos de Israel estavam no deserto da escola da aliança, Deus já estava ensinando isso. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 8, 9 e 22. Eles estavam lá no deserto, e então vem a ordem para a construção do tabernáculo. Olha o que está escrito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.
habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Agora veja o versículo 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus está pronto, na sua presença, falar a respeito de tudo que Ele tem para nos orientar, para nos ordenar. Aleluia! Por isto, ouvir a voz de Deus é algo fundamental, e você vai conseguir ouvir a voz de Deus no seu coração, no seu espírito, à medida que você busca a Ele, nesta comunhão com a sua presença, nesta habitação. Hoje nós não buscamos a presença de Deus, hoje nós não ouvimos a voz de Deus num lugar físico, como um tabernáculo físico, mas hoje, eu e você, nós somos o tabernáculo, aleluia, aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu sou o tabernáculo, você é tabernáculo. E quando o tabernáculo está cheio da presença de Deus, é ali que Deus fala sobre tudo. Então Deus vai falar com você aonde? No seu espírito. Por isso que Romanos capítulo 8 diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A igreja primitiva, a igreja inicial, a igreja dos apóstolos primeiros, sobretudo nos dias de João, aquela igreja estava vivendo um tempo terrível, um tempo de perseguição intensa, violenta do Império Romano. E sabe qual era a chave que Jesus deu para aquela igreja triunfar naqueles dias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Para que nós possamos atravessar este deserto da melhor maneira possível, nós precisamos dar atenção, nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Ouvir a voz de Deus. Eu achei muito interessante, porque a Isabel Catarina, esta semana, como vigia que é, vendo no Instagram, veio uma foto de um acessório, e um acessório feito da serpente, e a cabeça da serpente estava direcionada diretamente para o ouvido, E então ela trouxe o alerta para os jovens do Nova Safra sobre a voz da serpente, para que os jovens estejam discernindo, os jovens estejam vigiando, para que eles não se movam segundo a voz da serpente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, falando ao nosso coração, ao nosso espírito. O segundo aspecto
que vai fazer com que nós atravessemos da melhor maneira possível este deserto da disciplina, é a obediência ao Senhor. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis na obediência ao Senhor. Veja, em Apocalipse capítulo 2, dias dificílimos para a vida da igreja. Veja o que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. No que diz respeito à igreja de Esmirna. Vamos começar no 9 para você entender. Olha o que está escrito. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Parece os dias de hoje. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em meio ao sofrimento, em meio à guerra intensa e violenta, em meio a aprisionamentos e perseguições, Jesus está dizendo, ser fiel até a morte. Nós precisamos ser fielmente obedientes até a morte. Em Filipenses 2, do versículo 5 a 11, Paulo deixa claro que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós precisamos ser obedientes. E como que nós vamos ser obedientes? Pela fé. Sem fé, o que fazemos é pecado. Romanos 14, 23. É impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 8. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. E eu quero chamar a sua atenção no texto de Deuteronômio. E é interessante que o livro de Deuteronômio, ele é uma releitura que Moisés está fazendo exatamente para os filhos de Israel nos dias do deserto da disciplina. E olha o que está em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha o que está escrito. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ele está dizendo, olha, para vocês atravessarem o deserto e possuírem a terra prometida, vocês precisam ser obedientes. E olha o que ele diz mais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Este é um tempo que Deus está provando, irmãos. Está provando o nosso coração, está provando o nível da nossa obediência, a nossa disposição em obedecer. Veja o que ele está escrito, versículo 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Neste tempo de deserto há humilhação? Sim.
Há prova? Sim. E o que nós precisamos entender é que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Para que nós sejamos criteriosamente obedientes. E não sermos, por exemplo, como Saul, que achou que era obediente, mas na verdade era teimoso e rebelde. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Melhor maneira para nós atravessarmos este deserto de disciplina, as nações atravessarem, ouvir a voz de Deus, obedecer fielmente a Deus. Terceiro, ficar firme nas Escrituras. Nas Escrituras. Nós precisamos ficar firmes nas Escrituras. Porque o diabo, neste tempo, usará até as Escrituras. Até as Escrituras. Veja o que está em Deuteronômio capítulo 8. Eu fiz essa leitura, agora eu quero trazê-la especificamente. No versículo 3, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você precisa ter firmeza na palavra de Deus, porque o que Satanás vai fazer neste tempo, vai estabelecer dúvidas e distorções a respeito das Escrituras, da palavra de Deus. Ele fez isso com Eva. Ele questionou o que Deus havia dito. Ele fez isso com Jesus. E você acha que não vai fazer com você? Olha o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele não pecou, não estava em pecado, mas para que se cumprisse a justiça, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui tem esta figura também do deserto de disciplina, para que ele pudesse atravessar. E olha o que está escrito, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está citando aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Que nós fizemos a leitura. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aqui Satanás está citando o Salmo 91, 11. E depois o Salmo 91, 12. Mas Jesus está firmado na palavra de Deus, nas Escrituras. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus aqui está citando Deuteronômio 6, 13. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Perdão, antes Jesus citou Deuteronômio 6,16, e agora ele está citando Deuteronômio
6:13. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Veja como que Jesus estava firme nas Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele discerniu o engano diabólico, citando as Escrituras de maneira perversa, porque ele estava firmado nas Escrituras. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Paulo diz que todo obreiro precisa ser obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra da verdade. Paulo enfatiza que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós precisamos conhecer e nós precisamos estar firmados nas Escrituras. Porque o diabo aqui estava gerando dúvida a respeito do que Deus havia dito sobre Jesus. No capítulo 3, Deus havia dito: este é o meu filho. Deus havia dito quem era Jesus, sua identidade de filho. Neste tempo de deserto de disciplina, você precisa estar firmado nas Escrituras. E pelas Escrituras está firmado a respeito da sua identidade. Quem é você? Sobretudo, filho e filha de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Hebreus 4:12. É a espada. Você vai ter que usar essa espada, meu irmão, minha irmã. Efésios capítulo 6, Paulo fala da palavra de Deus como espada. Nós precisamos usar essa espada. Nós precisamos ser habilidosos na espada. E tudo começa com uma atitude simples: ler a Bíblia. Nós estamos começando o ano de 2021. Por que você não faz um compromisso de ler toda a Escritura, pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez por ano. Quarto ponto importante para que nós possamos atravessar esse deserto da melhor maneira possível: mova-se segundo a presença do Senhor. Mova-se segundo a presença do Senhor. Nós precisamos seguir ao Senhor. Um dos segredos, porque Josué e Calebe foram os únicos que, da geração que saiu do deserto, entraram na terra prometida. Sabe qual foi o segredo deles? Perseverar em seguir a presença de Deus. Esse é o segredo. Isso está em Números capítulo 14, isso está no livro de Josué capítulo 14, quando Calebe traz esta verdade à memória. Nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Se porventura você pecou, você errou, você se desviou, eu tenho uma boa notícia para você: se arrependa e volte a perseverar em seguir ao Senhor. Mas não deixe de perseverar em seguir a presença de Deus. E isso tem 3 aspectos. Primeiro, tendo comunhão com a presença de Deus. Como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. Pois direi ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. É impossível você perseverar em seguir ao Senhor sem ter comunhão com a presença dEle, sem habitar no esconderijo dEle. Nos dias em que Israel estava no deserto,
da escola da aliança, e isso permaneceu no deserto da disciplina, mas começou lá no deserto da escola da aliança, Deus ordenou que se construísse o tabernáculo. Nós já vimos isso em Êxodo 25. Qual o propósito? Habitarei no meio deles. Agora veja no livro do Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Versículos 44 a 46. Olha o que está escrito. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Isto começa no deserto da escola da aliança, e isto continua no deserto da disciplina. Então nós precisamos ter revelação, consciência, comunhão da habitação de Deus. E agora, em Cristo Jesus, a habitação de Deus em nós, em nosso espírito. Aleluia! Aleluia! Não despreze, não se distraia, não perca a oportunidade de estar em contínua comunhão com a presença, com a habitação da presença do Senhor seu Deus. Aleluia! Sabe por quê? Deuteronômio capítulo 20 diz: é Ele que vai à nossa frente, pelejando contra os nossos inimigos. O outro aspecto de perseverar em seguir a presença de Deus, de se mover segundo a presença do Senhor, é a direção. Isto começa lá no deserto da escola da aliança, quando eles, logo que saem do Egito, e isto permanece no deserto da disciplina. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 13. Olha o que está escrito. Versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, nem quando eles foram para o deserto da disciplina. Irmãos, se nós queremos atravessar, e vamos atravessar esse deserto de disciplina, nós precisamos seguir a direção de Deus. Por isso que Davi no Salmo 25 ele clama: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da nossa salvação, em quem esperamos todo dia. Todo dia, faze-me conhecer os teus caminhos. Em outras palavras, Senhor, dirige-nos, dirige-me os passos. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitos querem nos dar direção. As trevas querem nos dar direção. O mundo quer nos dar direção. A nossa carne quer dar direção. As pessoas querem nos dar direção. Agora, cabe a você a responsabilidade de discernir e seguir a direção do Senhor. E o terceiro aspecto de se mover segundo a presença do Senhor, de perseverar em seguir ao Senhor, é o ritmo. É o ritmo. E se nos dias de Israel o ritmo já era um desafio, muito mais hoje.
o ritmo. Diga aí com alto e bom som: Deus tem um ritmo para mim. Ele habita comigo, aleluia. Ele habita em mim, aleluia. Ele me dá a direção, Ele aponta, mostra, guia pelo caminho. Eu devo caminhar, eu devo avançar. Mas Ele também tem um ritmo. E eu preciso confessar para você que já foi muito mais difícil. Mas é um desafio para mim andar no ritmo. Nem atrasado, nem acelerado, no ritmo. E desde o deserto da escola da aliança, até mesmo no deserto da disciplina, Deus estava trabalhando o povo de Israel para que eles estivessem sincronizados com o ritmo de Deus. Veja o que está no livro de Números, capítulo de número 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre ele, e os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Uau! Uau! Ritmo. Como é que Deus vai trabalhando isso conosco? Deus é um Deus didático extraordinário. Uma das maneiras dele trabalhar isso conosco são os ciclos de Deus. A celebração semanal do descanso, do Shabat, a celebração mensal, Rosh Kodesh, primícias, e as celebrações anuais, principalmente Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O quinto e último aspecto é que no deserto, Deus estabelece ordem. Diga comigo, é no deserto que Deus coloca ordem. Repete comigo, é no deserto que Deus coloca ordem. Os primeiros 10 capítulos do livro de Números, os 10 primeiros, sabe o que o Senhor está fazendo? Pondo ordem. E isso ocorre, olha o que está escrito,
Números capítulo 1, versículo 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês. Veja, 2 anos, eles já estavam andando pelo deserto, 2 anos. Alô? Exatamente no mês de Iar, que é o mês conectado com a tribo de Issacar, Deus começa a colocar ordem. Deus começa a levantar ordem. Você vai perceber no capítulo 1, Deus levanta o censo de Israel. No capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. Capítulo 3, número e ofício dos levitas. Números capítulo 4, aí você tem os deveres dos levitas. A parte dos coatitas, gersonitas, meraritas. Cada um, eu amo esse versículo 49, olha o que está escrito aqui. Números 4, 49. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga. No capítulo 6, fala sobre a lei do Nazireu. No capítulo 7, as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. No capítulo 8, fala sobre as 7 lâmpadas do santuário, a consagração dos levitas. Vem a celebração da Páscoa, a nuvem do tabernáculo. E aí chega no capítulo 10. Cada tribo tem o seu estandarte. Cada tribo tem o seu lugar. Cada tribo sabia tanto o seu lugar no acampamento quanto o seu lugar em marcha. Cada tribo sabia quem era o líder da tribo e todos sabiam a liderança geral de Moisés como líder e de Arão como sumo sacerdote. Ordem. Irmãos, o reino de Deus tem princípios. O reino de Deus tem ordem. Se nós queremos atravessar o deserto, nós precisamos da graça de Deus para que nós nos encaixemos com a ordem da nossa identidade, a ordem do nosso dom, a ordem do nosso serviço, a ordem da nossa tribo, a ordem de quem nos lidera. Ordem. Esses dias atrás, uma irmã me fez o seguinte questionamento: apóstolo, eu fiz tudo certinho, eu segui as instruções e deu errado. E eu respondi para esta irmã: quando você faz tudo certinho, segundo o seu prisma, obviamente, então primeiro você precisa checar as motivações, porque às vezes você segue as instruções com motivação errada. Você pode honrar ao Senhor com feitos certos, mas o coração estando longe dele, vai dar errado. Segundo, eu disse, examine a ordem do reino. O que Deus quer que você coloque em ordem, em prioridades. Por exemplo, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para que nós possamos atravessar, nós precisamos nos alinhar com a ordem que Deus tem para nós. Por exemplo, no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, 28, Paulo mostra que Deus estabeleceu ordem nos dons e ministérios na igreja. Se nós quisermos atravessar o deserto da melhor maneira possível, o deserto é um ambiente adequado, sobretudo o deserto da disciplina,
para colocar aquilo que em ordem, na perspectiva de Deus, aquilo que está fora de ordem, segundo as Escrituras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós praticamos estes princípios, estes 5 princípios, ouvir a voz de Deus no coração, obedecer fielmente pela fé ao Senhor, ficar firmado nas Escrituras, mover-se segundo a presença de Deus, perseverando em seguir ao Senhor, tendo comunhão com a sua presença, com a sua habitação, seguindo a sua direção no seu ritmo. E na ordem do reino, irmãos, nós atravessamos este deserto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando nós nos movemos cumprindo esses princípios, Deus realiza feitos extraordinários. Ele transforma água amarga em água potável. Aleluia. Ele tira água da rocha. Meu Deus. Ele faz com que o pão desça do céu. Experiências extraordinariamente sobrenaturais. Deus faz o seu povo triunfar sobre os inimigos, inclusive aqueles que atacam por detrás, aqueles que atacam as nossas áreas de fraqueza e vulnerabilidade, que são os amalequitas. Assim como o Senhor aguardou Israel em Gilgal para entrar na promessa, o Senhor está aguardando as nações atravessar esta temporada de deserto, encontrar o caminho redentivo para entrar na promessa. Cada nação entrando na promessa. E eu quero levantar aqui um clamor para que o Brasil atravesse esse tempo de deserto e chegue em Gilgal. E chegando em Gilgal, possua a sua porção em nome de Jesus. Lembrando que as nações começam com pessoas, com famílias, como eu e você, como a minha e a sua, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, a tua palavra não volta para ti vazia. Nós proclamamos, pela fé em Jesus, somos descendentes do pai Abraão, o hebreu, aquele que atravessou. E nós somos dos que atravessam. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uma avaliação. Ajuda-nos a fazer um check-up. Como que nós estamos em relação em ouvir atentamente no nosso espírito a voz do Espírito Santo? Senhor, ajuda-nos a avaliarmos adequadamente a nossa obediência ao Senhor, a nossa firmeza nas Escrituras, a nossa perseverança em seguir ao Senhor e a nossa disposição de entrarmos e permanecermos na ordem do reino, a ordem estabelecida pelo Senhor, para cumprirmos o propósito no tempo, no modo e no lugar. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra não volta para ti vazia. Proibimos Satanás de roubar esta palavra, de torcer esta palavra. Nós proclamamos que esta palavra ela se torna frutífera a 30, 60 e 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que você possa ter um domingo extraordinário, uma semana poderosa em Deus. Não deixe de fazer a sua inscrição, de adquirir a sua inscrição do treinamento Escola do Reino, a reserva triunfante em ação. Faça a sua inscrição, convide, mobilize outros para que também façam as inscrições em nome de Jesus. Amém?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.